Esta indução é um convite silencioso para libertar as sombras do passado, aquelas que um dia surgiram para proteger, mas que não precisam mais conduzir a sua vida. À medida que você relaxa, antigos pesos se dissolvem, caminhos antes fechados começam a se abrir e a abundância deixa de ser algo distante para se tornar um estado natural, fluindo para todas as áreas da sua existência, no ritmo certo, do jeito certo. E aqui você apenas permite. Eu sou a Elsa Lima, e se isso já tocou você, curta, comente e inscreva-se para continuar essa jornada. E agora você não precisa fazer mais nada, nenhum esforço, nenhuma expectativa, apenas permitir. Inspire e perceba não o ar, mas o espaço que ele cria dentro de você. Expire e perceba não a saída, mas esse alívio profundo. Novamente, inspirando, expirando. E a cada ciclo, algo desperta, algo solta. Leve agora a atenção para o topo da sua cabeça, como se uma luz suave tocasse essa região, derretendo qualquer tensão, como um gelo sob o sol morno. A testa se alisa, os músculos ao redor dos olhos simplesmente desistem de segurar. E as pálpebras ficam pesadas, agradavelmente pesadas, tão pesadas que manter os olhos fechados é tão natural como respirar. E esse peso confortável começa a descer pelo rosto, pela mandíbula, a língua solta, dentes que não precisam se tocar, o pescoço cede, os ombros afundam, como se largassem um fardo antigo. Braços, cotovelos,
mãos, cada músculo agora aprende que pode relaxar. Relaxa. O corpo reconhece o comando do descanso antes mesmo que a mente compreenda. Relaxe. E enquanto o corpo relaxa, a mente começa a se afastar. E então, em algum lugar à sua frente, surge uma escada. Ela não precisa ser vista com nitidez, talvez apenas sentida. Uma escada que desce, conduzindo você a um espaço interno, silencioso, antigo, seguro. Você não precisa saber quantos degraus existem, porque você não está indo para algum lugar, você está indo para dentro. E cada degrau leva você mais fundo para dentro de você. E você desce. E a cada passo, a sua mente consciente fica um pouco mais distante. Pensamentos perdem força. Palavras se dissolvem. Descendo. E a lógica se desfaz suavemente, enquanto você desce mais profundo, e apenas o estado permanece. Descendo calmamente, sem contagem, sem direção externa, apenas descendo, flutuando, levitando, e cada vez mais profundo. E você não precisa fazer nada, apenas se deixar guiar pela minha voz, enquanto você mergulha mais e mais profundo. E lá embaixo, no final dessa escada, existe uma porta antiga, sólida, silenciosa, uma porta que te protege. E você mergulha mais profundo, até se aproximar dessa porta. Veja essa porta. E agora,
Ao tocar a porta, você percebe algo curioso. Ela se abre e do outro lado, uma caverna. Uma caverna ampla, profunda e ao mesmo tempo acolhedora. Um espaço onde o ruído do mundo não entra. Um lugar onde o inconsciente reflete a si mesmo. E quando você atravessa essa porta, o silêncio se aprofunda. Aqui não é preciso pensar. Aqui é apenas ser. Permaneça nesse espaço. E enquanto você permanece nesse espaço, o relaxamento se aprofunda, porque o inconsciente reconhece que este é o lugar para soltar. E para você mergulhar no nível mais profundo, para dentro, permitindo. E agora, nesse nível mais profundo, permita-se, porque dentro dessa caverna, você percebe agora que a escuridão é densa, tão densa, que você sente como se fechasse os olhos por dentro. No início não há formas, não há contornos, apenas silêncio. E então, aos poucos, os olhos internos se acostumam, não porque a luz surge, mas porque a percepção se expande. E nesse espaço escuro começam a aparecer sombras difusas, movendo-se lentamente como lembranças sem palavras. E você percebe que essas sombras estão acorrentadas. E à medida que você observa, algo se revela. Essas sombras não são estranhas. Elas representam o seu passado. Cenas, momentos, vozes antigas,
crenças silenciosas, ideias que um dia surgiram para te proteger, para você sobreviver, para conseguir suportar. Crenças formadas pelo medo, na insegurança, na necessidade de se adaptar. E agora você entende. Elas não são quem você é. Nunca foram. Foram apenas respostas temporárias a tempos difíceis. E você olha cada sombra, uma por uma, reconhecendo como ela nasceu, por que ela se prendeu, o que tentou evitar. E ao reconhecer, sem julgamento, algo começa a se soltar, porque a consciência dissolve a prisão. E então, em um estado profundo do seu ser, uma força calma, uma energia firme, uma luz que nasce de dentro. E essa luz não grita, ela afirma. E ela diz com uma clareza silenciosa: você está pronto, pronta. O passado não te define. Agora você escolhe. E nesse momento, permita que essas palavras sejam ouvidas, ecoadas pelo seu subconsciente, como um comando de libertação profunda. Agora eu reconheço quem eu sou e essas crenças não me definem. Eu honro o que fizeram por mim no passado e libero cada uma delas. Eu solto o medo que me prendeu. Eu solto a culpa que não me pertence. Eu solto a insegurança que não define o meu valor. Eu recupero a minha liberdade emocional agora. E eu escolho viver a partir da verdade de quem eu sou. Repita. Agora eu reconheço quem eu sou e essas crenças não me definem. Eu honro o que fizeram por mim no passado e libero cada uma delas.
Eu solto o medo que me prendeu. Eu solto a culpa que não me pertence. Eu solto a insegurança que não define o meu valor. Eu recupero a minha liberdade emocional agora. E eu escolho viver a partir da verdade de quem eu sou. E à medida que essas palavras ecoam, as correntes começam a se dissolver. Uma sombra se solta e se desfaz como fumaça. Outra se dissolve em luz. Outra perde a forma e deixa de existir. Desaparece. E você se sente cada vez mais livre. E a cada libertação, você sente o corpo mais leve. A respiração mais ampla. O peito mais aberto. Mais espaço dentro de você. E a caverna começa a mudar. As paredes se afastam. A escuridão clareia. O teto se dissolve. Até que não há mais caverna. Há apenas um céu azul tranquilo. Um céu amplo, silencioso, seguro. E sob esse céu, um caminho novo se abre à sua frente. Um caminho de possibilidades, de escolhas conscientes, de liberdade real. E você está aí, presente, inteiro, inteira, livre. E agora, leve a sua atenção para dentro, não para lembrar, mas para rever outro lugar. Imagine esses antigos caminhos neurais como trilhas desgastadas, trilhas abertas pela repetição, não pela verdade. E cada passo nela foi dado quando você não tinha opções. E agora você percebe com uma clareza tranquila que aquelas trilhas não eram o seu destino. São apenas caminhos usados do passado.
E agora você observa aquelas antigas trilhas do passado com segurança, com distância. Porque você sabe que está seguro, segura. E que há um novo caminho à sua frente. Um caminho mais amplo, mais suave. E agora o seu subconsciente reconhece esse novo caminho para frente, porque o passado ficou para trás. Sombras desfeitas, correntes libertas, caminhos finalizados. O passado ficou para trás. Porque agora, onde havia escassez, o cérebro reconhece possibilidades. Onde havia medo do sucesso, surge segurança, segurança de permanecer sendo você. E onde havia a sensação do impostor, surge o pertencimento. E você percebe que você sempre fez parte. O cérebro aprende algo novo, não com palavras, mas com uma experiência interna. Inconscientemente você sabe que é seguro prosperar, é seguro expandir, é seguro receber. E o caminho novo se fortalece à sua frente. Porque agora o subconsciente sabe qual caminho sustenta a sua vida. E ele escolhe naturalmente esse novo caminho que já está sendo percorrido agora. E agora, permita que essas verdades escorram suavemente para camadas mais profundas da sua mente subconsciente. É seguro ter mais. E o corpo começa a relaxar em lugares onde antes ainda havia tensão. Porque mais significa expansão natural. E o corpo aceita e relaxa. É seguro ser visto. E algo no peito se abre. A necessidade de esconder diminui. O medo de julgamento perde importância. Ser visto é ser reconhecido.
e eu mereço ser reconhecido, reconhecida. Eu posso receber sem culpa. E antigas defesas começam a se dissolver. Você percebe que receber não tira de ninguém. Receber é manter o fluxo. E inconscientemente você aprende que culpa não protege. A permissão te protege. Permita-se ser abundante. A abundância é um estado interno. E isso muda tudo. Porque se é um estado, depende de você. Ela nasce de dentro e reflete por fora. Eu sou suficiente agora. Eu sou abundante. Afirme para si mesmo mesmo. Sinta essa afirmação. Eu sou abundante. E agora, ao reconhecer isso, a busca excessiva cessa. E quanto menos você tenta aceitar, menos a mente interfere e mais profundamente essas palavras se instalam. Eu sou abundante. Como se sempre estivessem aí, como um eco da sua alma. Eu sou abundante. E agora, leve a atenção para o seu coração e apenas sinta. Respire aí, como se o ar tocasse o seu centro interno. Inspire e perceba a leve expansão. Expire e sinta o relaxamento profundo. E então, sinta a gratidão pela abundância de ser, de estar vivo, de ser capaz, de ser livre, de poder ser quem você é. E essa gratidão não é uma emoção intensa, é um estado suave de presença. E ela começa a se expandir agora, do coração para o peito, para os ombros
para todo o corpo. E você percebe algo especial. Quando a gratidão se soma à intenção, a sua frequência se multiplica. E o inconsciente aprende isso por experiência própria. Ele registra, este estado atrai, este estado alinha, este estado cria. Repouse neste estado. E quanto mais você repousa neste estado, mais a abundância vem até você. E a vida começa a responder, a se alinhar. O fluxo se reorganiza. As oportunidades se aproximam. As decisões se tornam claras. E o inconsciente compreende. Eu sou abundante. Eu sou abundante. Eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Sinta essa energia da abundância fluindo para todas as áreas da sua vida. Abundância material, espiritual, social, abundância na saúde, abundância familiar, manifeste essa abundância em todas as áreas. E mesmo enquanto você dorme, descansa, a abundância se manifesta na sua vida naturalmente, silenciosamente, porque já foi instalado, já é. E agora o corpo afunda, como se fosse acolhido pela própria cama. Como se a gravidade aumentasse apenas o suficiente para segurar você em segurança. E a mente se apaga suavemente. Não de uma vez, mas como uma luz que vai diminuindo até se tornar irrelevante. E enquanto a mente descansa, o inconsciente continua trabalhando por você, integrando, ajustando, alinhando,
no ritmo e na profundidade certa, e você dorme. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua escutando a minha voz. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui.
E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular.
prosperidade como um estado interno, abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga.
Antigos significados se dissolvem e o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem, caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se.
e você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir,
soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada.
E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais.
Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe
onde estão as sombras. E é exatamente por isso que Ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta,
permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer,
é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo.
Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras
E é exatamente por isso que Ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar. E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve. Alinhar com o que sustenta. Permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui.
E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se. E você se lembra de cada palavra, cada sensação, cada novo comando, porque o seu subconsciente sabe onde estão as sombras. E é exatamente por isso que ele sabe transformá-las. E enquanto você descansa, cada sombra do passado é reconhecida como aprendizado, não como identidade. O que foi criado para sobreviver pode se libertar. E suavemente, você pode ser quem você é. Antigas memórias emocionais perdem carga. Antigos significados se dissolvem. E o passado fica no passado. O presente se fortalece. Novos caminhos se abrem. Caminhos naturais. Onde antes havia bloqueio, surge fluxo. Onde antes havia medo, surge clareza. Onde antes havia repetição, surge escolha. E cada área da sua vida se expande. Relacionamentos se alinham. O corpo encontra equilíbrio. A mente se acalma. O propósito se esclarece. E a prosperidade começa a circular. Prosperidade como um estado interno. Abundância com frequência sustentada. Você recebe porque permite. Você mantém porque confia. Você expande porque já está alinhado, alinhada. E o inconsciente aprende que é seguro ter, é seguro crescer, é seguro prosperar.
E quanto mais você solta o passado, mais caminhos novos se criam na sua vida. E agora, essas verdades se aprofundam. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E a cada repetição elas se tornam mais reais, mais naturais, mais presentes. Repita. Soltar, alinhar, permitir. Soltar o que não serve, alinhar com o que sustenta, permitir o que flui. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua dissolvendo as sombras, abrindo caminhos, sustentando a abundância. E tudo o que você precisa já está sendo feito. Você pode descansar. Está feito. Apenas permita que o seu subconsciente aceite essas verdades. Permita-se.